Se Jesus estivesse aqui, né, e ele ouvisse a gente falar assim, ó, a minha esperança é Jesus, ele ia dizer assim, amém. E ele ia dizer, e a minha esperança é vocês, porque eu estou aqui com o Pai, trabalhando e fazendo as coisas para vocês aqui em cima, e vocês estão aí embaixo com o Espírito Santo para fazer as coisas que eu estaria fazendo. Então, você consegue entender, observar a coisa aí? A nossa esperança é Jesus, e a de Jesus é nós. É que a gente entenda que nele, por ele, para ele são todas as coisas, e podemos fazer aquilo que ele estaria fazendo se aqui estivesse conosco, aqui presente, né? Mas, muito possivelmente, se ele estivesse aqui, nós não estaríamos nós fazendo, né? E ele talvez não precisaria de nós. Mas como nós estamos aqui, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, deixou para nós essa missão de, no nome dele, pregar a palavra dele, que transforma a vida, corações, e é isso que nós estamos fazendo todas as manhãs, às 9 horas da manhã, compartilhando a palavra dele, que muda a vida, muda histórias, né? Não, não é, pastora? Mudou a minha história, vai mudar a sua também, mudou a sua, tá bom? Vamos lá, então? Nós estamos estudando, então, o livro de 2 Coríntios, onde falamos do capítulo 10, né? Hoje do capítulo 11, lembrando que a partir do 10 é onde muitos dizem que possivelmente pode ser ou parte transliterada da carta chamada Carta Severa de Paulo, que sumiu, não está na Bíblia, ninguém sabe. Uma carta onde ele manda os coríntios muitas exortações, uma carta muito brava, e que a gente vê ele mudando o tom a partir do capítulo 10 com os coríntios, né? Acerca do ministério dele, do apostolado dele, se defendendo, né? E o versos 11 ele vai dar continuidade, então está mostrando o quanto ele é fiel, tanto a Deus como também ao povo de Corinto. Acompanhe com a gente então em 2 Coríntios capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Só um pouquinho. Então observe, gente, que aqui o contexto ele está o quê? Ele está fazendo uma defesa. Primeiro ele pede para que tenham paciência com ele, tá? Ele fala, né? Ele até fala assim, um pouco de insensatez, suportem um pouco de insensatez. Insensatez no que se diz respeito ao que os outros entendem, né? Não que ele estivesse sendo insensato, mas até ele coloca assim no seguinte, tipo, se em algum momento eu fui insensato, fui mais grosso, fui mais rude, peço que vocês me perdoem. Isso é pelo zelo que eu tenho por vocês, é pelo amor, pelo carinho que eu tenho por vocês, né? Ele fala assim, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem para Cristo, né? E eu vejo que vocês são bênção. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês são bênção, mas vocês não estão tomando cuidado com algumas pessoas que, como serpente, ele cita lá a questão da Eva, né? Entrou no meio, né? Lá no jardim e enganou, ou seja, daí ele fala dos tal dos superapóstolos. Se lembra disso? No finalzinho do versículo 5, ele fala, né? Todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Ele está falando de quem, então? Do povo? Não, ele está falando de umas pessoas que se denominavam apóstolos, superapóstolos, né? Ele fala com eloquência na pregação, e fica claro isso quando ele diz assim, olha, eu não sou tão bom assim, né? Mas no conhecimento, sim, eu tenho conhecimento. Ele fala assim, que deixei claro a vocês quando eu estive junto com vocês, vocês puderam perceber que não só aquilo que eu conheço, mas Deus respalda aquilo que eu conheço, ainda que não seja um bom orador como esses superapóstolos, tá? Ele não está falando mal ou dizendo que esses superapóstolos são do diabo, por exemplo, assim. Ele só está dizendo assim, ó, cuidado, né? Não se corrompam com outras doutrinas, né? Mantenham-se firmes naquela que não... Que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram... Aí deu uma caidinha, né? Então voltando aqui um pouquinho, né? Versículo 9.
Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Opa, então aqui, gente, aqui ele está sendo então agora direto. Observe que até aqui ele manteve, agora aqui ele está apontando mesmo, ó, cuidado, isso que está cercando vocês estão tendo eles como apóstolos, eles não são, eles são falsos obreiros, eles são falsos apóstolos. Tá? Por que ele cita que ele nunca foi peso? Ele está dizendo assim, ó, porque eu nunca estive no meio de vocês para tirar dinheiro de vocês, ainda que preciso da ajuda de vocês, preciso da oferta, mas nunca tive com essa intenção. Ele fala assim, houve momentos que eu trabalhei para sustentar, né, a missão, houve momentos que vocês puderam, né, me sustentar. Então é isso que ele está colocando. E aqueles super apóstolos que estavam ali, e que ele se refere, agora ele diz que ó, esses não são apóstolos, são falsos obreiros. Eles estavam ali por quê? Gananciosos, homens gananciosos, que estavam ali para retirar apenas o dinheiro, né, dos coríntios. Ele está ali protegendo os coríntios. Olha só, gente, que trabalho pastoral, por que não dizer assim, paternal do apóstolo Paulo. Ele podia falar assim, vocês querem dar o dinheiro de vocês, faz o que vocês quiserem, né? Vocês querem trocar por bem, vocês trocam. Mas não, ele estava ali tentando cuidar daquele povo. Não é um sentimento de posse, de domínio, não, ele quer ser dono. Não, é um pai que está cuidando dos seus filhos. É esse o sentimento, pelo amor de Deus. Né? Porque não é assim, não, eu não quero que você dê lá para eles, porque eu quero que você dê para mim. Não. Ele está dizendo, olha, quando eu pude, eu trabalhei, eu me sustentei, não fui peso para vocês, tenho a minha consciência tranquila nisso. Quando eu não pude, vocês nos ajudaram, mas a gente tem realmente feito um trabalho de pureza no Evangelho. E aqui então ele está alertando para esses falsos apóstolos. Vamos lá. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Aqui, gente, é o seguinte, sabe aquele negócio conhecer? Você conhece a árvore pelos frutos? E até hoje essa realidade existe, tá? Assim como tem o bom advogado e o mau advogado, o bom médico e o mau médico, tá? Existe o bom pastor e o mau pastor, né? Aquele que verdadeiramente ama suas ovelhas e aquele que realmente só quer o dinheiro delas. Isso em todas as áreas. Então assim, não estou fazendo uma crítica. Senão você está dando um tiro no próprio pé, você também é pastor. Pois é, só que por isso que eu sempre falo, gente, eu tive 2 igrejas na minha vida. A que eu me converti, me tornei pastor e fiquei por mais de 20 anos, e a que eu sou hoje titular, ao qual fazem 9 anos que eu sou titular. Então eu não fiquei pulando de galho em galho atrás de onde pudesse me dar um recurso melhor. Também nessa trajetória houve momentos, muitos momentos, né, que eu tive que trabalhar fora para sustentar, outros momentos que a igreja me sustentou, outros momentos que a igreja não pôde sustentar, eu tive que voltar a trabalhar fora, tá? Por quê? É exatamente esse exercício aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que ele fez, tá? Mas cuidado com os obreiros fraudulentos, tá? Que só querem realmente, né, tirar os recursos. Na verdade, tem muitos, né? Muito. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu mergulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ou seja, não consigo ficar em paz pensando nas igrejas. E o que Dá ele para está sentir o que ele tá sente, tentando né? demonstrar o valor que ele dá para a igreja, com tudo que ele viveu. Açoites, naufrágios, 3 vezes naufrágio, prisões. gente. Pelo amor de Deus. Quando ele fala 5 vezes, né, 39 chibatadas, porque era 40 menos 1, era a punição máxima, né? E eram chibatadas com aqueles chicotes de couro com pedaços de osso na ponta. Então, imagina, 39, quer dizer, se a pessoa conseguir sobreviver às 39, né, ela estaria, digamos assim, pagou a conta. Ele passou 5 vezes por isso. Né? Então ele está falando assim, olha gente, esse é o valor que eu dou para o Evangelho, aquele que eu registro em fatos, atos e acontecimentos que sobreveio sobre minha vida por defender vocês, né, e a igreja. E eu amo isso, tá? E é isso que ele está tentando dizer. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então, contando mais uma vez aqui, né, das peripécias que ele tinha que fazer para poder se manter, né, servindo. Nós não estamos falando aqui, gente, de esforço que a pessoa está fazendo para trabalhar e para ganhar um dinheiro. Não. Porque assim, que dinheiro que paga esses açoites? Que dinheiro que paga esses naufrágios? Que dinheiro que paga passar fome, sede, nudez? Não tem dinheiro. Por causa de você não, por causa de outros. Por causa da igreja. E o que apaga isso, né? Então é isso que ele está dizendo. Ele está falando, gente, olhe os frutos e conheça a árvore. Porque assim, gente, você olha para aquela árvore e fala, nossa, mas que árvorezinha feia, né? Daí do lado tem uma árvore frondosa, cheia de folhas, tá? Parece ser tão maravilhoso, né? Só que aquela frondosa só tem folhas, né? A outra que está mais apanhadinha, surradinha, tá cheio de frutos, tá? Então assim, é isso que Paulo está tentando falar para os coríntios, com todo o amor do mundo, né? Porque eles estavam literalmente tentando demitir Paulo. A verdade é essa, né? Paulo estava quase sendo demitido e agora demitido ele chega e põe ordem na coisa, porque ele fala assim, se eu tenho que mergulhar, eu mergulho disso, e pega e fala tudo que tem que falar, tá? E esse é o capítulo 11, gente. Ainda falta o 12 e o 13, que você vê que ele, mais eu digo para você, ele salva essa igreja de Corinto, viu? Tá? E é isso, gente. Que Deus abençoe a todos.